Mas afinal de contas, esses medos, essas fobias que os adultos sentem, já nascem com eles, desenvolvem-se quando crianças ou eles adquirem durante a vida? A psicóloga Lisiane Omerich vai nos esclarecer a partir de agora. Tudo bem, Lisiane? Tudo bem, Helena. Então, antes de nós falarmos sobre isso, eu acho importante nós caracterizarmos o medo, né? O medo é algo extremamente positivo na nossa vida porque nos impede de tomarmos atitudes perigosas. O medo, ele nos refreia de certa forma. Mas quando esse medo nos impede de fazer alguma coisa que se torna patológico, bom, aí nós entramos no campo das fobias. E hoje a gente desenvolve vários tipos de fobias, né? Nós temos a claustrofobia, nós temos a agorafobia, fobia social, que são medos de tu conviver com as pessoas, medo do aqui e agora, né? Muitas vezes pessoas têm medo até do toque do telefone, que parece que vai acontecer uma desgraça. Então, tu começa a desenvolver fobia ao telefone por incapacidade de resolver alguma questão. Normalmente, Lena, essas fobias elas se desenvolvem sempre trabalhando com ansiedade. A partir do momento que nós temos uma ansiedade bastante elevada, nós deixamos de pensar com o racional e pensamos com o emocional. E é este emocional que fomenta as nossas fobias, porque ele não dá espaço ao cérebro, para o cérebro se distrair daquilo que até então a gente imagina que seja uma situação de pânico ou de fobia para nós. É uma coisa instintiva. Instintiva. Eu até vou te só relatar algo que eu sou claustrofóbica. Eu sou a pessoa que, se eu sento num ônibus para ir a Porto Alegre e eu sei que eu não posso abrir o vidro do ônibus, eu tenho que me concentrar muito, senão eu começo a gritar e saio correndo do ônibus afora. Ano passado, eu fiquei trancada num sábado à tarde, 1h50 com uma paciente dentro do elevador. Sério? Mas até então, eu sou claustrofóbica, né? Eu não estou imaginando que eu não vou ter outra atitude que não ser me desesperar. Mas aí nós chamamos os bombeiros, chamamos quem tinha que chamar, enfim, e não tínhamos nada a não ser esperar. E aquilo ali, tu sabe o tamanho do elevador, né? Quente, e só nós no prédio, no sábado à tardinha. Mas ela começou a passar tão mal que eu distraí o meu cérebro daquele pânico que eu tenho de lugares fechados para poder atender ela. Então, o meu papel ali era acalmar ela. E tanto eu acalmei ela que eu esqueci que eu sou claustrofóbica. Eu desviei o tema de mim, né? Tirei o foco daquele meu medo de estar confinada em algum lugar e fui atender ela. Então, a partir desse episódio, mais uma vez, eu me conscientizo de que é bem comportamental. A partir do momento que tu valoriza os teus medos ao ponto de chegar numa fobia, tu mesmo pode fazer essa reversão aos poucos, né? Tu mesmo consegue fazer essa regressão dessa fobia. É aquilo que nós chamamos, que a gente lida dentro da psicologia comportamental. Aos pouquinhos tu vai trabalhando eles, né? Por exemplo, se tu tem medo das pessoas, né? Uma fobia social. Então fica 5 minutos num lugar onde tem pessoas, vai embora. Na próxima vez fica 10. Vai vendo o que tu vai sentindo. Vai se desafiando. Vai se desafiando e, ao mesmo tempo, vai conversando contigo. Como, por exemplo, atendi uma pessoa que tinha fobia de fila de supermercado. Ela não conseguia ficar na fila do supermercado. Até que a gente começou a fazer um treinamento. Digo, fica na fila, fica olhando para ti. Fica olhando. A prateleira vai te pegar, alguém vai te atacar dentro do mercado. Então, fica olhando, assim, aquilo que está ali na prateleira vai te fazer mal, a caixa vai fazer alguma coisa para ti. Então, começa a buscar a porção racional para poder vencer esse pânico, essa fobia que vem daquela parte emocional extremamente perturbada, que faz com que tu não raciocine, que tu simplesmente não raciocine. Lisiane, quando a gente foi pautada para este assunto, tanto eu quanto a Gabriela que tratou da parte das crianças, eu da parte dos adultos, a gente colocou aqui até no Facebook, e aí surgiram várias pessoas se manifestando, tem fobia de animais, medo de barata, de aranha, de cobra, medo de andar de avião, né, medo de ficar em lugar fechado. Então foram várias opções, várias situações. E uma delas me chamou a atenção, inclusive uma menina que eu entrevistei, que ela mencionou que ela tem muito medo de cobra. Só que quando ela sonha, no sonho
ela mata a cobra e ela acorda satisfeita e feliz da vida com aquela atitude dela. Como é que se explica isso? É que, na realidade, o inconsciente dela, que ele não está dotado de ansiedade, ele consegue dar um fim naquele medo dela. Porque quando a gente dorme e sonha, quem está operando naquele nosso sonho é a nossa porção inconsciente e não a consciente. Então, essa inconsciente, ela não está tão ansiosa quanto nós quando estamos na nossa consciência. Então, é uma maneira que ela encontrou um mecanismo de defesa de matar aquela cobra, nem que seja através do sonho, né? Só que também tem aquela fobia, eu também tenho fobia por cobra, eu acho que tu também deve ter rato, cobra, né? Mas aí entra também aquela parte assim, do nojo, né? São animais que nos provocam asco. Então, daqui a pouco a gente não tem assim, tu não sabe muito se é uma fobia ou se é um nojo mesmo que te impossibilita até de olhar para aquele animal, né? Agora, tem muitas pessoas que têm um medo de água e não sabem explicar esse medo de água ou medo de altura, que isso também é extremamente comum. E muitas vezes lá na sua infância, lá na primeira infância, às vezes sofreram uma queda e isso ficou registrado no seu inconsciente, ou sofreram algum tipo de afogamento, muitas vezes até o medo do banho na banheirinha. Quantas mães às vezes deixam a criança escorregar na banheirinha quando estão dando aquele primeiro, segundo, terceiro banho, né? Então, às vezes, ela carrega isso para o resto da vida. Pode ser a origem. Pode ser a origem. Além das nossas fobias que a gente adquire no decorrer da vida, tem aquelas que vêm da nossa infância, tem aquelas que colocam pra gente, por exemplo, aquela mãe que tem muito medo do escuro e cria os filhos sempre dormindo com a luz acesa. Ora, essas crianças, quando ficarem adultos, são aqueles que vão ser, têm possibilidade de ficar em lugares escuros. Foram criados dessa forma, criados com medo, né? O medo de tempestade, aquela mãe que dia de tempestade pegava os filhos tudo e enfiava dentro de um quarto, né? Já passa a ser um terror, aquilo ali que a criança nem sabe se ela tem medo ou não, mas a família já faz todo aquele investimento ao redor da criança, então aquilo já vem no histórico familiar, já perpetua no histórico familiar. Então, realmente, Lena, isso limita muito a pessoa. Tu tem pena das pessoas com síndrome de pânico e com fobia, porque tu vê claramente o sofrimento delas, elas não conseguem fazer de uma forma diferente. Porque é um medo genuíno, né? É um sentimento genuíno, né? Às vezes a gente pensa assim, agora eu e tu, mulheres, conversando, mas tem homens também que têm medo, têm suas fobias também, e é um medo genuíno, né? Genuíno, tu vê que aquilo ali não vai além das tuas forças, vai além da tua razão, porque o que nos dá discernimento das coisas é o nosso racional. E se nós estamos com esse pânico, com esse medo, com essa fobia, nós não estamos operando com a porção racional, estamos operando com o sentimento. E esse sentimento a gente não controla. Então, realmente, tem pessoas que saem muitas vezes correndo dos lugares. Elas não têm condições assim de estar ali. E essa fobia social, ela é muito mais comum do que se imagina. E ela é muito mais séria, porque quem de nós hoje não convive socialmente? Todo mundo precisa conviver. Num trabalho, numa escola, todo mundo precisa conviver. Então, tu pega adultos que precisam de ajuda porque não conseguem levantar para ir para o trabalho. Aconteceu alguma situação que gerou algum medo, algum pânico, alguma fobia, e aquilo ali ficou marcado, e precisa muito tempo de terapia, e precisa de ajuda, muitas vezes, de psiquiatra, de medicamentos, para poder vencer aquilo ali, sair daquela situação de desespero, porque dá uma situação desesperadora. E poder, então, encarar aquele fato como um fato diferenciado, mas não ao ponto de obstruir a tua vida, né? De te impossibilitar ou de sair de casa, ou de atender um telefone, ou de conviver com um animal. E uma série de medos. Tem pessoas que têm medo de palhaço, né? Figura do palhaço. E tem gente que diz, mas palhaço é para alegria de alguns, porque tem outros que sofrem e carregam isso uma vida inteira. Crianças que têm medo do parabéns a você, da infância, odeiam o parabéns, não suportam, se desesperam, saem de perto. Em tudo isso, Lisiane, a gente pode dizer que tudo tem uma origem em algum momento de nossas vidas, mesmo que a gente não lembre, mesmo que a gente conscientemente não recorde. Tudo tem alguma origem. Nós não desenvolvemos nenhum tipo de medo gratuito. Não. Por algum momento, nós estamos fragilizados por qualquer tipo de situação e aquele objeto ou aquela situação que não era para nos dar medo
Em função da nossa fragilidade, ela acaba sendo algo bastante nocivo. Ela, como eu te disse, ela vira até uma situação patológica. Então, nada é de graça. É a partir de uma construção. Por exemplo, se essa pessoa é uma pessoa muito ansiosa, extremamente nervosa, depressiva, ela não vai conseguir lidar com os medos dela da mesma forma que uma pessoa saudável lidaria. Ela vai ter uma fragilidade muito maior, consequentemente, esses medos, essas fobias são muito maiores para ela. Então, mesmo que ela tenha adquirido no decorrer da vida, isso tem uma origem nela, seja na fragilidade dela, ou seja de uma infância que tenha acontecido algo na infância, mas não cai assim na vida de uma pessoa sem motivo algum. Tudo é tratável? Com certeza, tudo é tratável. Mas é claro, Lena, para tudo, um tratamento ele só dá certo quando a pessoa se dispõe a se ajudar, principalmente nas fobias. Que as fobias mais é a força de vontade da pessoa, como tu falaste aquela hora, é o desafio que ela faz com ela mesma. E aí tu tem que preparar ela para ela estar preparada para enfrentar esse desafio, que ela tem que se impor, que ela tem que fazer para ela. Então ela não pode desistir. Então, para tratar a fobia e o pânico é muito mais difícil, muitas vezes, do que tu tratar uma depressão. Porque, às vezes, com o medicamento, tu já alivia os sintomas daquela pessoa. Então, assim, em 15, 20 dias, ela já vai reagindo. Agora, numa fobia, depende dela. Mesmo que ela tome medicamentos, né, mesmo que ela venha semanalmente na terapia, mas ela vai ter que criar mecanismos de defesa para ela ir treinando. É um treinamento. Mas é um dos tratamentos mais difíceis, porque, como eu te digo, precisa do investimento da pessoa. Infelizmente, ainda as pessoas acham que o psiquiatra ou o psicólogo ele tem uma fórmula mágica, né? Que eu venho uma vez por mês ou eu tomo lá determinado medicamento e fico ótima. Não. 70%, 80% do tratamento de uma pessoa, em alguns casos, diz respeito a ela. É o investimento que ela faz do esforço dela naquele tratamento. Então, principalmente com os medos e as fobias. Obrigada, Lisiane, mais uma vez pela tua participação conosco, tá bom? Sempre às ordens. Obrigada. Daniel Nunes, volto com você no estúdio, não sem antes perguntar qual o seu medo, qual a sua fobia, afinal de contas.